Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Nesta manhã de quinta-feira, nós vamos estudar na disciplina de História o capítulo 4, que tem como tema Esculturas e Monumentos. Nós vamos reconhecer, entender, compreender a importância dessas esculturas e desses monumentos, além da função ornamental, que esses elementos representam, uma importante forma de manifestação artística e um meio de conexão com o passado e a memória coletiva. Observando a imagem de abertura do capítulo, nós temos aqui uma escultura, um trabalho feito, criado pelo artista francês, pelo escultor francês Auguste Rodin. Olha só que belíssimo trabalho. O escultor, ele fez uma pessoa sentada pensando. O Pensador é o nome desta obra de arte. Então, eu pergunto para vocês, já pararam para observar alguma escultura no lugar onde vocês vivem? Mesmo que a gente não perceba, meus amores, mas as esculturas, elas estão presentes em diferentes lugares no nosso dia a dia, seja no centro da cidade, seja numa praça, numa avenida, num museu, certo? E a escultura é nada mais, nada menos do que um tipo de arte, assim como a pintura, a música, uma apresentação teatral. Ela consiste em criar uma forma a partir de um material. Então, ele foi confeccionando a sua escultura, seja com uma pedra, utilizando o bronze, o barro, o gesso, a madeira, o ferro, esses vários tipos de materiais. Olha só que belíssima escultura aqui, olha, representada a mão, os dedos, é uma escultura da cidade de Ponta del Este, no Uruguai. Meus amores, o artista Mário Arizarrabarro, ele esculpiu as pontas dos dedos de uma mão humana que parece estar saindo da areia da praia. E assim existem vários tipos de escultura, gente, que servem, apenas para apresentar, ornamentar ou enfeitar um lugar, tá bom? Então, e quando uma escultura, ela representa uma pessoa, um animal ou uma figura divina, ela também é chamada de estátua. Está aqui o exemplo de uma estátua, Estátua da Liberdade, no Porto de Nova York, lá nos Estados Unidos. Belíssima, né? Então, mas há também, gente, outros tipos de escultura, outros tipos que existem para homenagear, que são chamados os monumentos. Aqui estamos representando uma utilizada para enfeitar um jardim. Uma menininha feita de gesso com o regador regando as plantas, não é isso? Belíssima obra de arte. Meus amores, então, como nós já podemos ver até aqui, as esculturas e os monumentos, eles são criações humanas. Somos nós, os seres humanos, que criamos, certo? E, de uma certa forma, eles foram pensados, projetados, construídos e instalados em um determinado lugar, em uma determinada época. Seja para enfeitar, seja para lembrar de um evento do passado, ou homenagear uma pessoa. Então, essas obras, elas são criadas, elas são feitas com um objetivo, certo? E, em alguns casos, essas esculturas, elas podem se transformar até mesmo em patrimônios históricos materiais. As pessoas, gente, que vivem em uma sociedade e em um município ou até mesmo em um país, elas podem ter interesses em construir um monumento para preservar a parte da sua história, seja de um grupo de trabalhadores, um grupo religioso, um grupo de artistas, um grupo de alunos, certo? Nós temos aqui um exemplo de uma estátua que fica lá na primeira capital do Piauí, em Oeiras, a estátua do Cônego Cardoso, que é um ex-vigário da paróquia, fica lá no centro da cidade, tá bom? Gente, esses monumentos, que pertencem ao monumento do Santuário de Bom Jesus, essas estátuas, elas têm uma representação religiosa, a tradição religiosa.
E estes aqui que nós estamos vendo, que também está presente no livro de vocês, essas estátuas foram criadas pelo artista Manuel Francisco da Costa Lisboa, popularmente conhecido por Aleijadinho. Ele era assim chamado, gente, por uma dificuldade que ele tinha de andar por causa de uma doença, certo? O Aleijadinho, ele viveu aqui no Brasil, na época que o Brasil era colônia de Portugal, um grande escultor. E os monumentos também, eles são construídos para homenagear e preservar a história das pessoas, né, que se destacam na história do nosso país. Nós temos dois exemplos da estátua que está homenageando Carlos Drummond de Andrade e também esta outra escultura que destaca os guerreiros e os candangos, que se encontra lá na cidade de Brasília, certo? Então, meus amores, é esta a nossa relação que procuramos entender melhor sobre os monumentos, sobre a importância dos monumentos, das esculturas. E agora vamos praticar, respondendo, vamos relembrar a página 48. Vocês terão até o dia 26/11 para enviar para a tia Cíntia, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Beijo do coração e até a nossa próxima aula.